Gostaria que você pudesse ir comigo até o Salmo 39, por favor. Estou com a Bíblia de alguém aqui. A Bíblia é novinha, não pode comprar agora. De manhã pode tudo, quase, né? Deus me livre de deixar um irmão sem Bíblia. Que Deus não pode fazer. Salmo 39, Salmo de Davi. Meu objetivo nesse salmo é dar continuidade ao que foi feito hoje de manhã em termos de uma avaliação e uma contrição pessoal. E eu peço que você possa se dedicar, voltando-se com a mente, com a atenção para a palavra de Deus. Às vezes a palavra é profunda, mas nós estamos dispersos. Às vezes a palavra é para deslocar a nossa atenção e nós ainda estamos, nesse momento eu peço que você vá nessa breve meditação na direção da palavra de Deus e vá com toda a atenção. Salmo 39. Salmo de número 39. Ao mestre de canto, Jedutum, Salmo de Davi. Eu disse comigo mesmo: guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua. Porém mordaça a minha boca enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Emudeci em silêncio, calei a respeito do bem, e a minha dor se agravou. O coração me ardia no peito. Enquanto eu meditava, um fogo se acendeu dentro de mim. Então eu disse em voz alta: Senhor, dá-me a conhecer o meu fim e qual é a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. Leia comigo a parte B. Na verdade, todo ser humano, por mais firme que esteja, é pura vaidade. De fato, o ser humano passa como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem ficará com eles. E eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. Livra-me de todas as minhas iniquidades. Não permitas que os insensatos zombem de mim. Emudeço, não abro os lábios, porque tu fizeste isso. Tira de sobre mim o teu flagelo. Pelo golpe da tua mão estou perecendo. Quando castigas alguém com repreensões por causa do pecado, destrói nele como traça o que tem de precioso. De fato, o ser humano é pura vaidade. Ouve, Senhor, a minha oração. Escuta-me quando grito por socorro. Não fiques insensível às minhas lágrimas, porque eu sou forasteiro diante de ti, peregrino como todos os meus pais o foram. Verso 13, toda a igreja. Desvia de mim o olhar, para que eu tome alento, antes que eu passe e deixe de existir. Oremos. Pai, a tua graça está aqui hoje diante de nós. O Espírito Santo está aqui hoje diante de nós, nos trazendo verdades profundas acerca das Escrituras. O que já foi entendido pela manhã, logo de começo, é nossa plena e convicta contradição diante da tua permanência e constância. Deus,
abala-nos. E em nome de Jesus, traz no nosso coração esse peso de Deus que está na boca desse profeta aqui. Transtorna-nos, inquieta-nos, como a irmã disse, perturba-nos, não nos deixe secos, paralisados em nossos pecados. Tudo isso por Jesus, por Ele, dele, para Ele. Amém. O salmista aqui, segundo os comentaristas, faz algo incomum. Quando você vê ao mestre de canto, já deve ter visto isso em Salmos, significava que este salmo seria cantado publicamente diante da congregação. E seria um salmo público. Compreende isso? Quando a citação ao mestre de canto, ou não há citação a instrumentos necessariamente, significa que Davi, ou o salmista, escolheu escrever. Isso talvez pudesse ser feito em casos específicos, numa assembleia para talvez príncipes ou lideranças. Quando você encontrar ao mestre de canto, é porque isto seria trazido a toda a Israel. E por que é significativo isso? Aqui você vê, Jedutum era um dos 3 mestres de canto que Davi havia separado para os trabalhos no templo, ou no tabernáculo, ou diante da congregação. Não havia templo ainda. E ao colocar para fora, os comentaristas falaram assim: poxa, é significativo pensar que Davi está colocando publicamente uma grandiosa contradição interna de seu coração e a exposição de seu pecado público. Preste atenção, quando os salmos eram entoados, o mestre de canto dizia qual era o autor. Salmo de Davi. Sabe, fazemos isso quando lemos, né? Correto? Mas eles faziam isso antes de cantar. Cantaremos. Aí Jedutum preparava os instrumentos e dizia Salmo de Davi. Como fazemos quando lemos? Então as pessoas saberiam quem era o compositor. E é comum vermos essas questões. Filhos de Corá, Salmos de Asaf, tem um Salmo de Moisés. A congregação saberia o autor. Aqui, ao mestre de canto, Davi estava dizendo: pode tocar isso para que todos ouçam. E o que todos vão ouvir? Do verso 1 ao verso 4, Davi expõe uma situação interna dele muito difícil para nós expormos. Davi, do verso 1 ao verso 4, ele aparece em uma contradição ou uma tensão interna. O verso 10 coloca que ele cometeu o pecado. O verso 10, você pode observar, Davi está em uma condição pecaminosa. E isso não fica muito evidente do verso 1 ao verso 4, quando Davi está confuso em sua condição pecaminosa. Davi está sem saber qual direção tomar. Ele medita, como você vê no verso 3, enquanto eu falo verso 3, verso 4, você pode olhar e não tem problema, você continua ouvindo. Davi tem um pecado, o verso 10 diz. Davi está confuso quanto a estar quieto ou não. E há sentimentos reprimidos aqui. Ele emudece no verso 2. Ele tem um pecado descrito só no verso 10. Ele está contrito e busca meditação aqui no verso 3. E essa meditação, eu não sei se você percebe, ela traz um queimar de coração. É um fogo aqui. Fogo aqui não é uma questão do Espírito Santo, não é uma analogia à presença de Deus. Não, é aquela queimação quando você pega coisas no seu coração e faz considerações profundas. Lembra-se dos 2 homens no caminho de Emaús?
quando depois que Jesus sai da presença deles, eles fazem uma consideração importante. Ele fala assim: não queimava no teu coração também quando aquele homem falava conosco? Então, quando Jesus estava expondo as considerações sobre o Messias, depois que Jesus parte o pão e some, eles falam: estava queimando alguma coisa que ardia no nosso peito, uma consideração profunda sobre algo. Davi estava dizendo aqui que se debruçou diante do Senhor, e quando ele meditou, e aqui meditar sempre é sobre as Escrituras. Davi meditou sobre as Escrituras e lhe ardeu uma queimação. O que Davi tinha? Sentimentos confusos, um não discernimento de pecado, como você pode observar do verso 1 verso 4, antes dele meditar, ele só vai citar o pecado depois da meditação. Olha que interessante, ele não consegue se ver ainda em sua totalidade. Há uma confusão. Você esteve diante dessa situação? Você está por dentro extremamente confuso, irritado, entristecido, amuado, sentimental. Você está diante de um turbilhão. Mas eu já estive assim, sem perceber que isso era fruto de um pecado. Eu já estive, você já esteve assim? Sentimentos reprimidos, pecados reprimidos. A coisa é tão séria que no verso 2, ele está diante de ímpios. Davi recebia cartas de povos afrontando Israel. Você deve lembrar das cartas que Senaqueribe enviou para Israel. Acho que era Ezequias, que era o rei da época, e Ezequias ficou desmontado, porque a carta era de afronta, era acho que era do emissário de Senaqueribe, eu esqueci o nome dele, e Ezequias desmanchou-se quando ouviu a carta. Então Davi recebia cartas de ameaça, Davi recebia cartas de afronta, seus principais homens ouviam coisas no campo de batalha, e traziam a Davi: estão falando isso, Davi, o inimigo diz que vai se aproximar, Davi, temos que tomar cuidado. Tudo isso chegava ao rei, e ainda tinha dentro do rei o quê? Pecado, sentimentos, pressões do mundo e a contradição interna do ser humano. O verso 1 ao verso 4 é bem a nossa cara, é bem a gente mesmo, E ele está meio perdido porque ele se calou em falar o bem. Olha o verso 2. Ele está tão confuso, Davi, que até para falar o que é justo ele não está conseguindo. Os lábios dele estão cerrados. Você deve ouvir falar de Eclesiastes capítulo 3, verso 7. Você lembra disso? Tempo de falar e tempo de se calar, não é? Eclesiastes fala isso, 3:7. Tempo de guardar silêncio e o tempo de falar. E dizem os comentaristas judaicos que quem é sábio distingue um do outro. Davi então aqui está sem o quê? Sabedoria. Não sabe o que dizer diante de nada. Ele faz algo com a sua confusão. Nossas confusões às vezes nos levam a desequilíbrios. Alguns brigam: surtei, Surtei é uma frase que eu ouço de alguns irmãos. Surtei. Isso pode ser desde palavras blasfemas contra o Deus Santo, até mesmo choro compulsivo ou afastamento repentino. Todas essas coisas compõem o surteio de alguém. E o que Davi fez? E se você estiver hoje com as expressões de fora e as expressões de dentro, e não conseguindo abrir os lábios para pregar o que é bom, o Evangelho? Talvez você seja essa pessoa, ou como eu já esteja se enquadrando em vários momentos da vida onde eu surtei. Davi vai no verso 4 e faz algo que você pode me dizer o que ele fez. Diga. O que ele fez? Ele, pode falar alto, orou. Davi pegou a confusão toda e orou. Ele foi na direção de Deus, porque ele está falando assim: eu não estou me entendendo, eu não estou conseguindo trazer uma resposta coerente a tudo isso. Sentimento, pecado, transtorno, mundo, tem muita coisa, tem afronta, tem que pregar o Evangelho, mas tem que pregar aqui para dentro, tem que pregar para lá para fora. Eu não estou conseguindo nem pregar para dentro e nem pregar para fora. Eu estou calado até para o bem, eu estou confuso. Davi ora ao Senhor no verso 4. Senhor, ele pede: dá-me a conhecer o meu fim e qual é a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha... Não me joga para cima e me diz que eu sou vencedor.
me dá a realidade. Quem eu sou, como eu estou, o que de fato está acontecendo comigo, qual é a minha condição, o que eu estou sentindo, como devo sentir. Davi aqui no verso 4 pede: Deus, me dá uma amostra clara de que eu estou buscando, o que eu quero, o que de fato eu não deveria querer e estou buscando também. A resposta é muito rápida. A iluminação que aparece no verso 5 rapidamente traz a resposta de Deus à confusão de Davi, destrinchada verso após verso, colocação após colocação. E agora, meu irmão, minha irmã, e a qual todos julgamos aqui que na parte da manhã conhecem o Senhor, conhecem as suas maravilhas, já aprovaram o dom do Espírito, então podem muito bem discernir cada verso para si mesmo. Podem agora olhar os versos da resposta de Deus, e para você confuso, para você abatido, contrito, ou mesmo tentando buscar uma compreensão daquilo que é sua internalidade, os versos de 5 a 13 vão trazer respostas à sua confusão. O verso 5 faz uma menção exata. Primeiro, a condição humana de todo ser humano. O verso 5 vai nos dizer algo muito simples: a vida é curta e passa rápido. Deste, diz o salmista, aos meus dias o cumprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida é o que, gente? Não é nada. Davi olhou para Deus, sua eternidade, sua infinitude, sua grandeza, sua profundidade, como Deus é constante, como Deus é pleno. Davi olhou, e quando ele olhou para quem Deus era e olhou para ele viu: passa rápido, eu estou passando, nós estamos voando, a vida é um sopro. O prazo, a duração da vida de Davi, ao se considerar olhar para Deus, é nada. Basta fechar os olhos e você vai perceber que o ano acabou. Basta fechar os olhos e lembrar de momentos onde você esteve em crise interna, em abalos intensos. Pense comigo agora, faça uma flexão mental e posicione a sua mente naquele momento onde você falou: não sei o que fazer. Meu Deus, eu quero morrer, eu quero isso, eu não quero mais viver, eu não quero mais pessoas perto de mim, eu não quero ir para a igreja, eu não quero mais ler Bíblia, eu não quero mais orar, eu não aguento mais. Passou. As considerações que nós fazemos sobre esses momentos são muito maiores do que as considerações que nós fazemos depois que eles passam. E isso é uma falha da nossa compreensão. Deus nos dá o tempo e nos dá o olhar para o passado, para que possamos considerar como valorizamos coisas mínimas e que nos transtornaram ao ponto de calar o bem que havia de ser dito. Logo, eu gostaria de pensar em mim e em você e esse ano que passou. Quantos problemas nós enfrentamos e quantas vezes nós não recorremos a Deus como deveríamos, e passou. Eu estava levando minha filha mais velha para a escola, e um dia ela chegou um pouquinho atrasada, eu subi com ela as escadarias. Eu trabalho na escola que ela estuda, mas eu pude ter o que as pessoas chamam assim de uma sacada do passado, um insight. Meu Deus, eu olhei, aquelas escadarias eram as mesmas que eu havia pisado há 30 anos, quando eu era estudante do 2º ano, onde ela estava. E eu lembro de como eu descia aquilo ali, esperava minha mãe lá embaixo. 30 anos se passaram voando. A nossa máxima valorização das nossas contradições internas e transformando todas as mudanças que a gente tem em coisas de extrema gravidade, nós não percebemos que elas passam, e quando passam não voltamos nelas para perceber que elas foram bem pequenas à luz de um Deus tão grande, tão bondoso e tão sustentador. Eu me lembro de momentos esse ano onde eu estive extremamente enfermo emocionalmente, extremamente doído e machucado pelas lutas internas, e eu não recorri ao Senhor, e eu pequei. E talvez você também. Não é errado recorrermos às pessoas, pelo contrário, cerque-se de pessoas sábias. Mas eu lhe digo uma coisa: em muitos momentos eu não orei, e em muitos momentos
Eu continuei confuso. Davi está nos mostrando aqui de que o tempo passa rápido, muito rápido, e as nossas extremas angústias da semana passada já se foram. Você se lembra pelo que estava preocupado no mês passado? Dá uma olhada. Algumas dessas preocupações já se foram. E você gastou tempo precioso se preocupando com elas sem Deus, sem as considerações de Deus, sem o orar para Deus. Acredito que pessoas estão se identificando aqui. Estou tentando não ser vago nas minhas afirmações, mas nós podemos olhar para nós mesmos e vermos como nós erramos ao não considerar Deus nas nossas angústias. Aquele dia que você leu a Bíblia muito bem, tu lembra? Leu a Bíblia muito bem, teve uma performance espiritual disciplinada, você terminou aquele dia muito bem, você se lembra? E você terminou falando assim, fui crente hoje. Passou. É te requerido ser crente hoje de novo. É te requerido ser crente amanhã. Mas até aquele bom dia, aquela boa semana performática, também passou. Os dias maus passaram, os dias bons passaram, tudo passou. E o salmista olha o que já passou e fala, nossa, passa rápido. O que eu tenho valorizado? Passa muito rápido. E ele afirma algo aqui que eu gostaria que você pudesse repousar os olhos com bastante franqueza. Ele diz assim, na verdade, todo ser humano, por mais firme que esteja, guarde essa frase para a sua vida, é pura vaidade. Um professor de hebraico, aqui em Davi, você pode acabar transferindo isso para Salomão com uma velocidade muito grande, mas aqui em Davi, a vaidade não tem o ponto da futilidade, aqui nesse ponto, porque ela está ligada ao tempo, ok? Não é futilidade. Mas um hebraísta muito famoso traduz essa expressão aqui de modo muito interessante. Ele fala assim, é algo como o que resta depois que estouramos uma bolha de sabão. Não sobrou nada. Somos um sopro e passa muito rápido. Se medirmos nossa vida, talvez sejamos levados ao desalento. Se você pensar no tempo que você passa aqui, você fica desanimado. É pouco, passa rápido, vale a pena lutar. Mas se você olhar profundamente para a vida, você vai ficar assustado. Como talvez a sua vida seja vaga e sem profundidade, sem expressão espiritual. Portanto, e aqui eu gostaria de ressaltar, por que você fica tão apavorado com aquilo que está vivendo em termos de angústia e sofrimento e não busca a Deus? E não ora até que Deus responda, que foi o que o salmista fez. O Salmo 40 vai falar algo sobre o que o Salmo 39 disse, não é? Eu ia dizer, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei. Então, a resposta é, você orou até Deus responder, ou você orou e seguiu? Ore até que Deus responda. Insta, porque se até o juiz iníquo é capaz de responder a alguém, como diz Jesus, que está insistindo, quanto mais o nosso Pai Celestial, que está esperando ouvir as nossas orações e nos dar a iluminação do que estamos vivendo. Então, para dissolver as nuvens sobre as nossas cabeças, nossos pecados, nossas dificuldades em expor o Evangelho a outros, pregar o Evangelho para si mesmos, começam em uma percepção muito pequena de temporalidade, de finitude humana em relação ao Deus grandioso e eterno, e aí nós ficamos apegados a pequenos minutos de frações de desgraça, ao invés de ver a beleza e a grandeza de Deus, conduzindo nossas vidas para aquilo que lhe é bom. Solta esses minutos e agarre-se em oração ao Senhor nesse momento. Segundo ponto, é uma meditação, não é um sermão. Segundo ponto, verso 6, um comentarista dá um título para o verso 6 que eu amei ler. Ele vai chamar o verso 6 de um espetáculo vazio. Vazio. Imagine você fazer um espetáculo, sabe, um teatro. Você prepara todas as coisas do palco e você é
o único personagem. O palco está armado, você arrasta uma coisa para cá, arrasta uma coisa para lá. Começou o espetáculo, abriram-se as cortinas e não há ninguém para contemplar o seu espetáculo. Um espetáculo vazio. Não há ninguém para olhar. Olha o verso 6. De fato, o ser humano passa como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem ficará com eles. Você está estrelando a sua vida, o palco da sua vida, para quem ver? Você está juntando um montão de coisas para deixar para quem? É um espetáculo para ninguém. Jesus ressalta isso em Lucas 12, nessa busca desesperada e ansiosa pelas coisas da vida. Hoje ele vai falar, no fim das contas, que Deus cuida de passarinho, cuida de planta, cuida de tudo, e você está desesperado para que a vida dê certo. E dê certo do jeito que o mundo quer que dê certo. Com todas as seguranças de emprego, com todas as realidades que se propõem a ser as idealizações de casamento, idealizações de filho, tudo tem que ser ideal. E essa busca é um espetáculo vazio, é palco para ninguém. No final das contas, quando você estiver lá, já entubado, já quase semiconsciente, ou consciente, indo para os últimos dias, se você tiver a chance de contemplar o seu fim dessa forma, você vai olhar para a vida e você vai ter uma noção do que você buscou. E aí é de praxe dizer: tragam os diplomas, tragam as medalhas, tragam as fardas, tragam as casas, tragam os certificados, traga seu MBA, traga tudo, traga seu doutorado e diga-lhe o que ficou. Nada. Um espetáculo vazio. A ansiosa solicitude pela vida, ela aponta para uma realidade onde nós estamos buscando continuamente aquilo que não é pão. Estamos buscando continuamente coisas que possam nos dar garantias quanto a dias que não se garantem. Nenhum dinheiro do mundo garante que você terá o dia de amanhã. Logo, nenhum dinheiro do mundo deveria ser garantia para o dia ter dado certo. Se o sucesso do mundo não lhe garante o dia de amanhã, por que tu busca o sucesso do mundo? Ele nem tão pouco pode te garantir que haverá uma semana que vem. Sabe, os planos de viajar, sair ou comer as comidas da festa, elas são tão vagas, porque se nós fôssemos de fato contemplá-las, nenhum ser humano consegue acrescentar um passo sequer à sua vida, uma descida de escada. Nossas buscas por essas coisas representam um espetáculo ao nada. Nossa ansiedade não diz nada a respeito de Deus e não acrescenta nada a respeito de como devemos ser em relação a Deus. Nesse ponto, as imagens, acho que muito claras aqui, há 3.000 anos atrás, continuam claras hoje. Davi escreveu a seu tempo, e os homens continuam buscando riquezas, sucessos e aspirações. E é muito mais difícil aqui, para nós percebermos que Davi não está tratando de um ídolo apenas. Você sabe o que é um ídolo? O ídolo é um objeto, pessoa ou ideal que você considera ser um motivo de alegria e tristeza e que norteia sentimentos, ações e buscas da sua vida. O ídolo é, portanto, algo que pode ser identificado. Você consegue ver facilmente quando um adolescente ou um jovem idolatra um grupo de música ou um ator ou coisas assim. Você vê a entrega e a devoção. Mas é muito mais difícil observar o ídolo quando o ídolo é a própria construção de vida. Nesse ponto aqui, o ataque de Deus contra o salmista não é apenas de que ele não sabe perceber que ele é finito, mas várias considerações sobre a própria vida unem-se ao fato de que Davi e a vida a qual ele havia idolatrado era seu ídolo maior. É mais difícil percebermos o ídolo quando a vida da pessoa é o ídolo que ela construiu, porque ela pode maquiar com piedade e Bíblia. É mais difícil perceber o ídolo quando ele não é concentrado, mas ele é todo. Ele começa com uma visão tola de que não se morre, passando por uma visão idiota de sucesso e dinheiro. E Davi vai olhando e Deus está respondendo: Davi, seu problema não é só o tempo que você não sabe lidar com ele e com as angústias. Seu problema também é a visão que você tem de dinheiro e a visão que você tem para sucesso. E vai descendo. Esse espetáculo vazio pode ser o seu espetáculo hoje. Talvez parte das suas dificuldades em resolver coisas com seus discipuladores ou pessoas que cuidam da sua vida, seu pastor ou mais pessoas, são porque você não tem um problema com um ídolo, você tem um problema com a vida.
Jesus deixou bem claro nos evangelhos, em 3 pelo menos eu lembro que essa frase está, que aquele que quiser ganhar a sua vida, vai perder a sua vida. Mas aquele que quiser perder a sua vida em nome de Jesus e por amor a Ele, vai ganhá-la, vai encontrá-la lá no fim. Quando o ídolo é a própria vida, é muito mais difícil percebermos, porque ele está em tudo, e aí nós ficamos até com dúvida sobre até a conversão de alguém. Porque quando a pessoa se apresenta com a vida como um ídolo, vai ter que derrubar tudo. É o que Deus vai fazer com o continuar dos salmos. E em Filipenses, Paulo nos coloca uma questão muito difícil de ser resolvida se ela não for literal. Você sabe o significado de literalidade? Aquilo que está sendo escrito é para ser feito daquela forma mesmo. Basicamente, se é literal, é daquele jeito mesmo. O jovem rico em Marcos 10 é literal. Deixa tudo. Não tente tipificar aquilo. Deixa tudo. Deixa tudo. E acabou. É literal. Pega a cadeira? Pega a cadeira. E aqui nas Escrituras, Paulo em Filipenses vai falar de que ele considerou todas as coisas como lixo, para que ele pudesse tomar parte do poder da ressurreição de Cristo, para que ele pudesse ver as grandezas de Cristo na sua totalidade. Ele precisou olhar para tudo mais como lixo. Ele não podia fazer uma comparação que não fosse uma comparação de exclusão do todo. Ao se comparar o amor que temos com Jesus, o amor que temos pelos nossos familiares se torna em ódio. Mas não é porque nós odiamos os nossos familiares, é porque a comparação leva ao extremo de colocar a coisa na posição que é. Fica muito difícil melhorar a vida idólatra de alguém. Ou ela é posta fora, ou ela continua gritando em vários momentos de aconselhamento. Onde a gente está, eu acho que isso é um ídolo, Em algum momento fala assim, sua vida é um ídolo. O que você espera da vida é um ídolo. Olha as coisas que você tem medo. Todas elas apontam para uma ideia de insegurança quanto ao futuro. Olha as coisas que você preza. Todas elas parecem ser coisas agradáveis até mesmo a ímpios. Olha as coisas que você busca. Não são diferentes do meu amigo ali. A vida pode ser um ídolo para você. E nesse ponto o salmista começa a se desesperar para o lado bom. Sabe, se desesperar da vida. E aí ele vai dizer no verso 7, você vai poder perceber. E eu, Senhor? O que eu espero? Sabe o que significa isso? Senhor, eu me desesperei. Espero o que agora? Eu estou fora do meu contexto já. Agora eu já acabei, não tem mais o que eu pensar. Sobrou alguma coisa? Eu espero em quê? E ele diz, e assim mesmo se responde com o próprio Deus: Tu és a minha esperança. Ele começou a falar coisas boas. Tu és a minha esperança. Livra-me, verso 8, de todas as minhas iniquidades. Não permitas que os insensatos zombem de mim. Verso 9, emudeço, não abro os lábios, porque tu fizeste isso. Perceba que a primeira ação de Deus, para que alguém possa esperar em Deus, é de que os pecados sejam retirados, verso 8. Os pecados precisam ser limpos. Pessoas querem mudar sem confessar pecados. Pessoas querem mudar sem ser confrontados. As pessoas querem mudar a vida sem de fato abrir a boca e dizer: sou assim, penso assim, fiz assim, tem misericórdia de mim. Como posso mudar? Se de fato não me convenço em Cristo de que sou pecador. A iniquidade, diferente da palavra pecado comum, a iniquidade sempre ela traz um aspecto em grego, se formos olhar para a Septuaginta, ou seja, para a Bíblia, Velho Testamento traduzido em grego, quanto para a iniquidade usada no Novo Testamento, como por exemplo em Tessalonicenses, Paulo vai chamar o anticristo de o iníquo. É que é uma maneira de alguém saber que tem a lei, mas ela nega a lei conscientemente. Preste atenção, o salmista conhecia a lei? Sim ou não? Sim. O que ele tinha naquele momento era uma iniquidade. Ele estava agindo contra a lei conscientemente. Isso é grave. Sabe quando você sabe que algo é pecado e faz, isso fere a sua consciência de um modo muito absurdo. O Espírito Santo em você sente isso de um modo muito absurdo. É diferente de, desculpa, eu não sabia, perdão. Aí a gente conserta, a gente revê o comportamento. A coisa vai mais rápido quando eu não sabia, não é verdade? Porque você
percebe a culpa, mas é uma culpa diferente, concorda? É uma culpa de, poxa, realmente eu falhei, eu pequei, não quero mais fazer isso. Agora, quando você sabe e está dando passos conscientes para pegar na fruta do conhecimento do bem e do mal, é diferente. Nossa consciência fica gravemente afetada e confusa. Nós temos medo até de confessar pecados para pessoas que sabem que nós sabíamos o que era para fazer. A gente tem dificuldade de confessar pecados que são obviamente pecados. O que é mais difícil confessar? Eu matei ou eu menti? Eu vou lhe dizer uma coisa, eu menti. Eu matei, não tem como esconder. Em algum momento é tão grande que eu vou ter que falar. Mas parece que coisas como eu menti, fui grosso, fui fraco em algo tolo, parece que pequenos, sem graduação, pequenos pecados, pequenas iniquidades nos aprisionam. Pense em si mesmo, como é difícil confessá-las. E elas vão tomando a nossa consciência. Indo para os minutinhos finais. Verso 8. Limpa-me das minhas iniquidades, do meu pecado consciente. Não permita que os insensatos zombem de mim. Aqui Davi está atribuindo limpa-me com insensatos. Essa relação traduz de que ele não quer dar mau testemunho, ele não quer ser colocado diante das pessoas sem que Deus o haja limpado. Ele quer ter a certeza de que quando ele estiver diante dos zombadores, a mente dele já está limpa diante de Deus. E ainda que ele tenha que enfrentar as consequências do seu erro, a sua condição para com Deus foi purificada. Isso é muito interessante. Não é, me livra dos problemas e me limpa o pecado. Não é, o Senhor primeiro, o resto depois. Primeiro eu tenho que estar limpo diante de Deus. Que preocupação santa de Davi. Como foi com Natã, né? Verso 9. Ele vai descobrir por que ele estava calado, por que ele não conseguia fazer o bem. Olha o verso 9, ele não sabia porque ele não conseguia falar. Agora ele sabe. Por quê? Porque Deus calou a boca dele. Ele estava em pecado. Ele estava sem forças para proclamar o que é justo. Emudeço, não abro os lábios, que tu fizeste isso. Tira de sobre mim o teu flagelo, ou seja, a dor imposta diante do pecado consumado. Pelo golpe da tua mão estou perecendo. Eu gostaria que você pudesse perceber que Davi cita os zombadores. Davi comenta sobre a sua internalidade confusa, certo? Mas Davi tem uma grande preocupação de estar bem com Deus. É a segunda citação. Ele está preocupado de que Deus seja a favor dele, gracioso com ele. Ele está preocupado com o favor de Deus. Eu estar com Deus. Embora haja pressões, embora haja desafios, ele quer estar limpo diante de Deus. Nossos problemas são com Deus. Se resolvermos com Deus, tudo mais se desenvolve. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com os homens. É isso que diz? Romanos 5, verso 1. Temos paz com Deus. Quando estamos justos, é porque com Deus nos acertamos. Você está com problemas com Deus hoje? Está com algum pecado? Alguma iniquidade? A qual julga que não é digna de ficar falando? É pequenininha, sabe? É coisa pequena, eu sento ali, eu oro. Cuidado. Nossa dificuldade de confissão mútua revela, na verdade, uma tentativa, ou uma aparente tentativa de conservação de imagem. Tu ainda guarda, minha irmã e meu irmão. Verso 11. Muito importante o verso 11. Muito importante o verso 11. Quando castigas alguém com repreensões. Por quê? Por causa de quê? Diz, olha essa frase que você vai ler agora. Destrói nele como traça o que tem de... Sabe o que eles tinham muito medo na antiguidade? É que tecidos muito caros, tecidos muito bonitos, que ninguém teria coragem de rasgar, manchar, eles fossem guardados e silenciosamente consumidos pela traça. Aquele bichinho minúsculo,
que vai comendo o papel ou tecido, de tal forma que quando você vai ver tem um rombo, não dá nem para usar, dá? Não dá para usar. Quem já viu traça trabalhando sabe do que eu estou falando. Tirou o pano, tirou o papel, falou, meu Deus, 1 mês que eu deixei aqui, 2 meses que eu deixei aqui, 1 ano, acabou com esse vestido, acabou com essa roupa, acabou com esse... Por quê? Porque nesse ponto aqui, essa roupa de verdade, essa roupa de justiça, ela é consumida por Deus como em silêncio. Deus vai lá e aplica ali, para que você possa perder esse manto de justiça, essa aparente beleza qual você deva ou queira se expor. Deus acaba com nossa justiça própria e faz isso como uma traça roendo um vestimento que gostávamos de exibir. A roupa da festa, a melhor roupa. Por fim, Davi reitera o clamor profundo. Antes ele diz, de fato o ser humano é pura vaidade. Ele vai dizer mais uma vez, toda tentativa de aparência externa, toda tentativa de alocação de mim mesmo para você, tudo que eu tentar bancar, Deus vai pegar. E se eu sou filho dele, ele vai pegar como uma traça, ele vai dissolver tudo, para que nós possamos estar como realmente somos um diante do outro. Para que uma igreja seja uma igreja santa, pura e verdadeira, precisamos ser de fato quem somos uns para os outros. Efésios capítulo 4 diz, aquele que mentia, não minta mais, mas fale a verdade ao seu irmão. Aquele que roubava, não roube mais, mas trabalhe para ter com o que abençoar a outros. Sabe o que significa isso? É que a igreja do Senhor, nas mãos do Senhor, ela não será nem em nenhum momento esquecida por Deus, enquanto nossas próprias justiças. Deus vai acabar com elas. A igreja vai se ver desnuda em suas vergonhas, para que ela possa ser achada em Cristo, que é aquele que nos reveste. Por fim, 12:13. Ouve, Senhor, a minha oração, escuta-me quando grito por socorro. Não fiques insensível às minhas lágrimas, porque eu sou forasteiro diante de ti, peregrino como todos os meus pais o foram. Desvia de mim o olhar para que eu tome alento, antes que eu passe e deixe de existir. A primeira afirmação que Deus fez a Davi foi: você vai morrer, você tem tempo curto nessa vida. Davi gravou aquilo, e com aquilo foi lendo todos os demais espaços. Deus, se eu tenho pouco tempo, me perdoa. Se eu tenho pouco tempo, não deixe que minha justiça própria seja meu vestimento. Se eu tenho pouco tempo, por favor, muda o seu olhar de furor e me abençoa com um olhar gracioso. Eu não consigo viver olhando e sabendo que Deus está contra mim. E eu digo contra mim aqui no sentido de estarmos em pecado e permanecermos em. Nesse ponto aqui, o salmista só tem uma preocupação: olha para mim e tem misericórdia de mim. Olha para mim e desvia aquele olhar que eu sei que é um olhar de fúria diante dos pecados que eu ando cometendo, da minha vida pecaminosa. O peso da repreensão de Deus ali no verso 11 gera mais oração no verso 12 e 13. Se você podia ler aquilo ali e falar, desse jeito o salmista não vai suportar, ele ora de novo. Ele ora para dizer, Deus, diz quem eu sou. E depois ele ora para dizer, eu sei quem eu sou. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. O objetivo de Deus é destruir minhas esperanças do que eu tenho, do que eu sou, do que acho de mim mesmo e do que eu acho da vida. Como uma traça silenciosa, Deus devora em silêncio nossa justiça própria. E aí nós descobrimos que era tudo vaidade. Tudo vaidade. Não é incomum encontrarmos irmãos que depois de 6 meses, que depois de 8 meses, 1 ano, depois de terem, de repente, não concordado com a sua posição em termos de uma vaidade pessoal, se já aconteceu isso? Aquele irmão volta até você e fala assim, estava certo, era vaidade, era um ídolo, era um tipo de pensamento. Já aconteceu comigo. Eu estive diante de falar, estava certo. E Deus instrumentaliza isso tudo na dor, tudo na dor. C.S. Lewis tem a frase clássica dele, né? Deus sussurra aos nossos ouvidos por meio de nossos prazeres, fala por intermédio de nossas consciências, mas grita por meio do sofrimento. Deus já deve ter falado com você quando as coisas estavam boas, ou aparentemente boas. Deus já deve ter falado com a sua consciência de que as coisas não estavam no caminho.
mas quando dói a gente grita. Concluindo, Jim Elliot, falando sobre a vida, o missionário, mártir Jim Elliot, tem uma consideração que todos conhecemos, mas que é válida nesse momento. Ele diz assim: não é insensato aquele que dá o que não pode guardar, a fim de ganhar o que não pode perder. Sabe o que você não pode segurar hoje? Sua vida. E se você soltar, ela fica guardada. Em 1 Pedro diz aquilo que o salmista reconhece: somos forasteiros, não temos nada nessa vida, não temos nada. Tome muito cuidado ao perceber que esse nada representa aquilo que você de fato não pode segurar. Andamos muito inquietos. Existem coisas que Deus nos dá para que possamos valorizar, e eu gostaria que hoje você pudesse pensar em coisas que importam serem valorizadas. Pessoas que te fazem mais parecido com Jesus Cristo, pessoas que te conformam mais à imagem de Deus, devem ser mais valorizadas na sua vida, talvez do que pessoas que você julgue mais interessantes e legais, porque somos atraídos por esse tipo de pessoa. Aquelas que nos convêm estar são muitas vezes pessoas que gostamos de ter a companhia, mas não necessariamente nos conformam à imagem de Cristo. Cuidado com o que você tem buscado para esse ano. Fica um alerta, somado à palavra de hoje de manhã, essa palavra da segunda metade, é um alerta ao tipo de vida que você tem cultivado. Possivelmente um tipo de vida idólatra, onde a vida toda é uma grande idolatria. Se a sua vida antiga, antes de Cristo, não for considerada lixo, se o modo como você sentia, pensava, falava e considerada não pode ser considerado lixo, você não conseguiu ainda estar satisfeito em Jesus Cristo. Você ainda não conseguiu estar pleno em Jesus. E as suas considerações são extremamente falhas. Você está sofrendo e continuará sofrendo. Eu clamo ao Senhor nesse momento, orando, de que tudo que nós falamos aqui seja para que você valorize o que de fato Deus valoriza. Para que você reconsidere sua condição de pecado, sua vida e todos os seus desafios pessoais, e possa ver que suas angústias devem ser levadas ao Senhor em oração. Que Deus abençoe a todos, né? Mas que essa bênção não seja sem dor. Oremos. Pai querido, é pesado imaginar que o salmista cantou publicamente sua miséria. É pesado imaginar que nós estamos aqui nessa manhã e ainda usamos roupas de justiça própria, roupas onde gostamos de exibir nossas vaidades e nós gostamos de mostrá-las como se fossem frutos de nossa própria obtenção. A igreja reunida aqui essa manhã pode considerar sua vergonha. E pode considerar que talvez muito do que nós falamos aqui, tanto do ensino inicial quanto desse, tem a ver com uma vida que não seja uma eterna contradição. Nós passamos como uma bolha de sabão, estouramos e não deixamos rastro. E ainda assim achamos que a vida pode ser feita por nós mesmos. Eu me envergonho muito de muita coisa que eu vivi esse ano em termos de angústia, Deus. Eu realmente estou aqui como Davi ao mestre de canto e diante da congregação ao que pastoreio. Eu estou aqui pedindo perdão ao Senhor, pedindo que o Senhor me renove, para que eu não tenha que me submeter a essa escravidão de pecados dos quais o Senhor já me alertou que eu não vivesse. Cada um aqui está fazendo considerações particulares quanto à sua vida. E que bom que o Senhor está nos repreendendo, que bom que o Senhor está nos castigando, que bom que o Senhor está pesando a mão sobre essa igreja. Que não desmaiemos quando formos repreendidos, porque o Senhor disciplina a tantos quanto ama, a tantos quanto são de fato seus filhos. Não nos deixe de corrigir, Pai. Não nos deixe de repreender, Pai. Não nos deixe de transformar a nossa mente. Eu sou um homem podre, feio e terrível, e eu preciso da Tua graça essa manhã. Quando eu olho para mim, naquele espelho que foi dito, logo me foge a percepção de que minha vida é distorcida em muitos aspectos. Mas eu peço aqui que o Senhor tenha misericórdia de mim. Eu estou orando por mim e eu sei que isso representa que outros estão orando cada um por si. Eu peço que o Senhor tenha misericórdia para que hoje, diante da fala de Deus nas nossas consciências, talvez não tenhamos que sentir a dor
para entendermos. Perdoa-nos, limpa-nos, sara-nos, edifica-nos, em nome de Jesus. Amém.